fez a mochila? Não dá pra me deixar em paz! Vocês não param de me encher nem um segundo! Não exagerou, não? O botão tá com defeito, eu só encostei. Os manés quebraram o controle. Filha, o que aconteceu? Mãe tá triste. Eu sou pior! Não, meu amor, eu só encostei. Foi o que eu falei. Deixa a profissional cuidar disso. Eu tô cheirando a bafo de gambá! Eu tô um nojo! Eu tô fedida! Esse negócio tá zoado. Bom, meu nome é Lucelaine, eu sou diretora de escola, sou professora da faculdade e sou mãe da Giovana. O que eu percebi nos momentos de transição da Gi criança para a Gi adolescente, eu percebi uma cobrança da sociedade em relação ao corpo da mulher, que é uma coisa que eu sofria também. E que por mais que a gente tente fugir disso e que nós, digamos, não, eu não aceito, eu não vou me submeter a essa cobrança, é muito difícil. Eu não posso dizer da cobrança em relação ao homem, mas eu posso dizer da cobrança em relação à mulher. A cobrança em relação ao corpo perfeito, ao corpo ideal, porque a Gi é uma mulher brasileira com corpo de mulher brasileira. Então ela estava muito longe do padrão que o balé clássico espera para uma bailarina. Muita mudança, gente, muita. A gente quase fica louca, a mãe sofre, né? Falava que era mudança de humor, uma hora tava feliz, outra hora tava triste, né? Assim como na vida real, o desenho Divertidamente 2 retrata a vida de Riley, uma adolescente que acaba de entrar na puberdade e que tem que aprender a dividir seu espaço como atleta e a lidar com as suas novas emoções. Em um treinamento de atleta a longo prazo, após treinar as habilidades fundamentais, entramos em uma nova fase, o Training to Train. Eu danço desde 5 anos de idade, iniciei a minha vida no balé, mas ao longo de todo o tempo que eu passei dançando, eu também fiz parte de uma companhia de dança de salão e dancei jazz também em uma companhia. Mais ou menos dos 11 aos 16 anos foi a época em que eu fiz a maior variedade de danças que eu já fiz em toda a minha vida. Então eu fiz o balé, fiz o jazz e fiz a dança de salão. E aí na dança de salão eu tive contato com os mais diversos ritmos, né? Eu iniciei o esporte mesmo na minha vida por volta de 6, 7 anos. Comecei com natação e tênis de quadra. Passado um pouquinho de tempo, mais ou menos com 10 a 12 anos, eu migrei para o karatê, que fiquei em torno de 2 anos. Pode-se perceber que é uma criança só um pouquinho indecisa. 2 anos se passaram do karatê, tava indo bem, tava tudo tranquilo, não quis mais, simplesmente deu na telha e parei de fazer. Não tinha como ficar parada, né, sem fazer nenhum tipo de esporte. Migrei para musculação. 12 anos isso, tô falando. Essa é uma fase em que descobrimos as diversas possibilidades de nossa vida, atreladas aos nossos gostos, aptidões e interações sociais, onde também ocorrem as maiores mudanças. Então, para a Giovana, né, de 11, 12, 13 anos, isso foi muito diferente, porque eu cresci vindo de uma formação do balé, uma formação de algo mais rígido, algo mais fixo, e aí passei para tipos de dança que pediam mais molejo, uma soltura maior, e aí isso me mudou muito como pessoa, moldou muito e foi muito responsável por me tornar quem eu sou hoje. Durante o período de puberdade, que engloba dos 11 aos 15 anos para as meninas e dos 12 aos 16 aos meninos, temos diversas mudanças bruscas, sendo uma delas a alteração hormonal, que interfere diretamente no comportamento, autoestima e rendimento nos treinos. Por se tratar de um período tão delicado, o suporte familiar é imprescindível para a manutenção e facilitação de uma boa formação e constância nas atividades propostas. Meu nome é Patrícia Michelini, psicóloga clínica, atuo nessa área desde 2001 e tive a oportunidade de atender muitos jovens, adolescentes. Questões assim, né, que surgem muito são a autoestima. Muitos chegam no consultório com autoestima baixa. Outra questão que a gente vê muito também é a questão da ansiedade. Muitos jovens, 16, 17 anos, 15, chegam já com crise de pânico no consultório.
outros com depressão. Vai, Riley, você controla? Não sou bom o bastante. Você precisa marcar, Riley! Ou então tudo isso vai ser igual! Ansiedade! Tá pressionando ela demais! During the train-to-train stage of LTAD, physical changes take place faster in the athlete than at younger ages. Training programs need to be designed to account for these rapid changes and the various advantages and disadvantages that they present in the athlete development. Athletes must be constantly monitored in order to understand how their growth is affecting their training and vice versa. That is why the physical testing and qualified coaches putting training programs into place are so key. During the growth spurt, especially if the growth spurt happens exceptionally quickly, athlete skills and movement abilities may be significantly impeded. Coaches may need to explain to the athletes why their motor skills and movement abilities have been negatively affected, so the athletes can understand that this is a natural event that will pass with time. A menarca, como a alteração hormonal afetou a minha vida, eu tive minha primeira menarca aos 14 anos, então eu estava bem ali no meio dessa vida de dança. Nessa época eu só fazia o balé, mas isso no começo era estranho, era incômodo, porque eu tinha dor, as alterações hormonais, elas afetavam o meu rendimento na dança, então tinha dias que eu ia pra aula e falava, nossa, eu já dei muito, nossa, fui muito bem, hoje foi muito legal. E tinha dias que eu saía totalmente frustrada, porque eu falava, nossa senhora, mas tudo que eu consegui fazer, eu não consegui fazer hoje, por quê? Então, dentro do esporte, provavelmente vocês vão notar os adolescentes com uma autoestima baixa, com muito medo, com muita insegurança. Aqueles que às vezes não são escolhidos pelo time, eles ficam mais assim tristes, mais chateados, se sentindo incapazes, porque querendo ou não, nessa fase é uma fase de transição. Então existe muita comparação, muito desejo de ser aceito, é onde eles estão pertencendo mais a grupos. Então, do ponto de vista psicológico, eu acho que esse apoio dos profissionais, da família, é importantíssimo nessa fase. Bom, Lohane bailarina acho que é um sonho que talvez seria meu, né? Todo apoio, todo auxílio que ela precisa, eu tô sempre presente nessa vida, às vezes corrida, né, Lô? Voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar, foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Tenho muito orgulho dela, da força de vontade que ela tem, né? Às vezes eu sei que é meio cansativo a vida, né? Às vezes ela acha que não vai dar conta, mas pra gente ter sucesso, a gente tem que correr atrás do nosso sonho. A Gi entrou para uma das academias aqui da cidade e começou a fazer balé desde muito pequena, então, né? E é claro que para mim, como mãe e como bailarina que fui, né? Isso era muito gratificante, porque eu conseguia olhar no palco e enxergar um pouco daquilo que eu também gostava da minha filha. Foi inevitável transferir isso para ela. Ela sempre soube o quanto me fazia bem ser mãe de bailarina. Eu acredito que talvez esteja dando para vocês verem no vídeo aí, mas tem uma foto aqui ao meu lado onde nós fizemos uma apresentação. A influência enquanto bailarina foi inevitável se desencadear na Giovana. O apoio da família é importante para tudo, né? E a gente vê, inclusive para um bom rendimento no esporte, para o adolescente buscar uma ajuda psicológica quando ele precisa. Então, a família que apoia, que incentiva, que assim dá uma base, uma estrutura para esse adolescente não ficar tão perdido, não ficar com tanto medo. Fazer jogar vôlei, leva ele para jogar vôlei. Quer jogar futebol, ama futebol, vai jogar futebol.
E além de ser psicóloga, eu tenho 2 adolescentes em casa. E o meu mais novo adora jogar futebol, adora jogar basquete, é onde ele socializa, é onde ele faz amigos e é onde alivia a ansiedade e o estresse que ele tem já por natureza. O treinamento começa a ficar mais específico, os treinadores e olheiros começam a anotar possíveis prospectos e a introdução de exercícios físicos, sociais e mentais mais complexos tomam o lugar do que antes era apenas atividades mais lúdicas e simples. Primeiramente, a gente tem que pensar no seguinte: um atleta iniciar aos 10 anos praticar basquete, a gente precisa de uma base, precisa de uma amplitude de movimentos que são geralmente desenvolvidos no âmbito escolar. Tá? Então, um aluno lá com 6, 7 anos de idade, ele já começa a desenvolver as habilidades locomotoras, estabilizadoras, de manipulação. Essa base é bem importante. Um aluno com 10, 11, 12, 13 anos já começa a trabalhar os fundamentos específicos. Então ele precisa de toda aquela bagagem que ele aprendeu lá atrás, né, a partir dos seus 6 anos, e a gente junta tudo isso com a aprendizagem de fundamentos, como controle de corpo, controle de bola, que aí envolve drible, arremesso, etc. e tal, envolve os passes, envolve a parte tática, a parte básica e tática do jogo em si. Awesome! So cool! Yeah, nice! What? Yeah! E procurar alguma coisa que fizesse mais sentido, batesse mais com a minha personalidade, que não era tanto a musculação. Fiquei aquela enrolação para ir conhecer um box de cross. Criei a coragem, né, de ir conhecer um box. A primeira coisa que eu perguntei pro coach, a hora que eu cheguei no box, eu pisei no box, ele falou: você sabe fazer algum movimento? Eu, não. Você sabe fazer alguma coisa de crossfit? Já fez crossfit? Não. O que você quer aqui no crossfit? Eu falei assim: eu só quero competir. Quando que eu vou poder competir? Quando que eu vou poder pisar numa arena? Como funciona a competição de crossfit? Eu tô aqui para isso, eu quero experimentar o alto rendimento aqui. No período específico, nós selecionamos aqueles alunos que gostam de praticar a modalidade e também têm um interesse a mais, ou seja, de participar e de vivenciar a competição. Eu sempre falo para todos os alunos que entram aqui com o objetivo de aprender a nadar, enfim, que eles têm essa possibilidade e que é importante essa vivência na questão da competição. Então nós sempre buscamos aqueles que gostam de praticar a modalidade, também aqueles que praticam há algum tempo e que tenha a vontade. Então aquele que tem a vontade já é meio caminho andado, que a gente diz, né? Para introduzir um aluno no setor de competição, ele precisa primeiramente passar por um processo seletivo, né? Então, hoje a gente tem as famosas peneiras. Isso já costuma ser comum a partir dos seus 13 anos, 12 anos, já começa a ter peneira, sub-12, sub-13, aí começam a aparecer os campeonatos, ligas regionais, começam a aparecer os campeonatos da federação, no caso da Federação Paulista aqui do estado, né? E aí, obviamente, o garoto ou garota, ele vai ser testado, se ele está apto a participar de um nível de competição, ter um treinamento mais específico, para aí sim ele começar a desenvolver e assim pensando em ser um atleta no futuro. E agora atualmente estou fazendo planilha, que dura mais ou menos em torno de 3 a 6 horas o treino no dia. E sim, em busca de alta performance. Não é mais uma questão de querer praticar alguma atividade física por saúde ou querer praticar alguma atividade física por melhora de qualidade de vida. O que eu busco hoje no CrossFit é o alto rendimento, é participar de competições, quem sabe um brasileiro. Base and consolidate their sport-specific skills. Towards the end of the stage, they need to focus on strength and the anaerobic lactic acid energy system. Increased training hours are needed at this stage to develop each athlete's long-term potential. It is also a major fitness development stage. The train-to-train stage makes or breaks the athlete. Athletes may exhibit special talent, play to win, and do their best,
but they still need to allocate more time to training skills and physical capacities than competing in formal settings. To maximize their long-term potential, winning should remain a secondary emphasis. This approach is critical to the long-term development of top performers and lifelong participants. Essa seleção ela vem a partir daqueles alunos que já vivenciaram, já vivenciaram outras modalidades esportivas ou também outras vivências motoras. E aí ele tem aquele objetivo de permanecer na modalidade, de se aprofundar naquela modalidade. E então nós acabamos focando e dando todo o suporte para que ele possa se desenvolver, tanto a questão da parte técnica, como também a parte social e emocional, e dando feedback e sempre oferecendo ferramentas para que ele possa se desenvolver e evoluir como atleta da modalidade. Eu visualizo algum atleta com algum potencial, né? Questões de habilidades, de entendimento do jogo, estatura, envergadura, o que eu faço? Eu geralmente comento, repasso a informação desse atleta para o técnico da competição. Nós temos 2 técnicos que trabalham isso hoje aqui na prefeitura e esses alunos são direcionados. Ou oriento o aluno a esperar o momento de peneira. There are some general considerations to think about during the train-to-train phase. Athletes need to emphasize flexibility training and to accommodate the rapid growth of bones, tendons, ligaments, and muscles. Athletes need to learn to cope with the physical and mental challenges of competition. For all athletes, the use of body size and skill level appropriate equipment remains important. Training and competition ratio should follow a 60 to 40% training to competition ratio. Too much competition wastes valuable training time. Too little competition reduces the practical application and development of technique, tactics, and decision-making skills under realistic competition conditions. A key reason why many athletes hit a plateau during later stages of their development has to do with too much competition and not enough training during this stage. Concluindo, essa fase é essencial para distinguir os possíveis talentos e fomentar a especialização esportiva. É fundamental que esse trabalho de desenvolvimento a longo prazo seja parte da vida do atleta, permitindo a aplicação de um treinamento estratégico adaptado à idade, que desenvolva plenamente as capacidades biopsicossociais do indivíduo. A fase treinar para treinar é uma etapa de grande aquisição de habilidades e ocorre em um período crítico e sensível de aprendizado. Nessa fase, o organismo do atleta passa por um desenvolvimento essencial, no qual as áreas mental, cognitiva e emocional evoluem de forma integrada.